Abra a palavra de Deus comigo em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Há umas semanas atrás, uns 15 dias mais ou menos, eu fui convidada para levar uma mensagem no ponto de pregação lá em Valinhos. E enquanto eu estava em oração, Deus falava muito fortemente no meu coração esse versículo: o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu fui meditar nesse texto que está exatamente aqui em Mateus 6, a partir do verso 25. E naquele momento o Espírito Santo colocou uma mensagem no meu coração e eu levei essa mensagem ali naquele ponto de pregação. E eu quero compartilhar com vocês a mesma mensagem hoje, porque é o mesmo Espírito Santo que atua sobre a igreja. Amém? Então são ensinamentos que todos nós precisamos ter. É um ensinamento para o seu coração e um ensinamento novamente para o meu coração. Amém? Antes de nós lermos, eu queria contar aqui uma curiosidade, né? Jesus, ele era conhecido como mestre. E Jesus era conhecido como mestre porque ele ensinava. Por onde ele passava, ele ensinava às pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas de Deus. E aqui, nesse texto, é mais um momento em que Jesus está ensinando o seu povo. Então, é o próprio Deus, é o próprio Jesus ensinando o seu povo naquela época e hoje ensinando a cada um de nós. Então, Mateus 6, versículo 25, diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Então até aqui, a gente vai lendo versículo a versículo e comentando cada um deles. Aqui, no título da minha Bíblia, da minha mensagem, está assim: as preocupações. Então Jesus está nos ensinando sobre as preocupações que nós temos com a vida. Quem de nós não tem, qual de nós não tem preocupações? Todos nós, grandes ou pequenas, temos preocupações. Nos preocupamos com as coisas que irão acontecer amanhã. E aqui Jesus está falando sobre as preocupações e como a Bíblia é atual. Naquele tempo as pessoas tinham preocupações com as coisas mais simples da vida e as coisas necessárias. Nós também temos. Então essa palavra servia naquela época e continua servindo hoje e continuará servindo para sempre, porque a palavra de Deus é atual. Ela é para nossas vidas. Amém? E aqui Jesus está falando sobre preocupações como o básico. Preocupações com o básico, com o necessário para a sobrevivência. Preste atenção que ele está dizendo assim: por que vocês se preocupam com o que vocês irão comer, beber ou vestir? São necessidades básicas, diárias, de sobrevivência que nós temos. Jesus está falando sobre comida, sobre bebida e sobre roupa, sobre coisas necessárias. Naquele tempo, talvez essas coisas eram as mais necessárias, né? O que eles vestiriam, o que eles comeriam, o que eles beberiam. Hoje nós temos outras preocupações também que são necessárias, né? Pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, a mensalidade da escola, várias outras coisas necessárias para a nossa sobrevivência estão inseridas nesse texto. São as necessidades básicas que eu e você temos. E aí, Jesus continua no versículo 2: não é a
E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha que ensinamento lindo que Jesus está dando para mim e para você hoje, nesta manhã. Ele está dizendo assim: por que você se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber? Por que você se preocupa com as coisas que ainda vão acontecer, com as coisas que você precisa, com os compromissos que você precisa honrar? Ele fala assim: observe as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, mas Deus as sustenta. Todo alimento que elas precisam, Deus dá, Deus fornece. Então, não são vocês muito maiores diante de Deus do que as aves? Nós somos. Então, ele diz assim: o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre pai, né? Porque ele fala: o Pai de vocês. O Pai de vocês que está nos céus te sustenta. Quem é o nosso Pai? Porque é Ele que nos sustenta. Nós somos filhos de Deus. Ele nos sustenta. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? No mundo a gente costuma ouvir as pessoas dizendo assim: todos são filhos de Deus. Ah, ele é um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. A humanidade é filha de Deus, é filha de Deus. Não, isso não é uma verdade. A humanidade é criatura de Deus. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador não são filhos de Deus. Somente aqueles que o aceitaram foram feitos filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra de Deus também nos fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que creram no seu nome, são filhos de Deus. E estes filhos de Deus que podem chamar Deus de Pai. E é esse Pai que os sustenta. Então, se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, recebemos Ele no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, o Pai que está nos céus, que é o nosso Pai, nos sustenta. Amém? O nosso Pai que está nos céus nos sustenta. E aí continua o texto aqui, 27, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então aqui Jesus está dizendo assim: por mais que você esteja preocupado, por mais que você se preocupe demasiadamente, essa preocupação vai acrescentar um segundo de vida a mais na sua vida? Vai resolver alguma coisa você se preocupar? E aí Jesus continua dizendo no 28: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha que interessante a comparação de Jesus aqui nesse versículo, né? Salomão foi o homem mais rico do universo. E certamente ele tinha as roupas mais bonitas e maravilhosas para vestir. E aqui Deus está dizendo, Jesus está dizendo que os lírios do campo se vestem muito melhor que Salomão se vestiu. E quem veste os lírios do campo é o próprio Deus. É o meu Pai e o seu Pai que está nos céus. 30, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Se Deus cuida assim das aves, se Deus cuida assim dos lírios do campo, será que Ele não cuidaria de mim e de vocês? Somos filhos de Deus, a primazia de Deus, como a pastora Edna disse aqui, nós somos obra-prima de Deus. Ele nos formou com as próprias mãos, Ele
todas as coisas do universo, todas as coisas que existem, com a sua palavra, mas o homem ele formou com as suas próprias mãos. Amém. Nós somos modelados, obra-prima de Deus. Amém. E aí continua no 31, portanto, não se preocupem, dizendo, então já começa com uma instrução, não se preocupem com o quê? Não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então Jesus está dizendo assim, não se preocupem com as suas necessidades básicas. Não se preocupe com aquilo que você precisa para sobreviver. Porque o Pai de vocês que está nos céus sabe que você precisa de tudo isso e Ele te dá. Olha a segurança que nós temos nesse Pai, no Criador de todas as coisas, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Onipotente que nós lemos no Salmo 91 aqui. É a sombra desse Deus Onipotente que nós descansamos. E aí o 32 diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios são todos aqueles que não creem em Jesus. Gentios são todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E por não terem aceitado Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eles não têm esse Pai que nós temos. E por não ter esse Pai que nós temos, eles não têm a provisão da sobrevivência que eles precisam. Eles precisam correr atrás incansavelmente das coisas para sobreviver. Enquanto nós podemos descansar no nosso Deus, que nós fazemos a nossa parte e Ele faz a dele. Amém? O nosso Pai que está nos céus faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. Nós somos filhos dele e Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância, seja qual for a realidade, seja qual for o cenário. O nosso Pai que está nos céus nos cuida de cada um de nós na medida da nossa necessidade. E aí continua aqui, o Pai de vocês, parte B do versículo 32, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Olha que maravilhoso o cuidado de Deus de ter colocado na Bíblia essa parte desse trecho. Ele está dizendo, o próprio Jesus está dizendo, o Pai de vocês que está no céu sabe que você precisa de tudo isso para sobreviver. Ele sabe o que você precisa e Ele te sustenta. Mas busquem, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E aqui nós vemos uma condição. Jesus na verdade está falando assim, não se preocupem, ao invés de se preocupar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas estas coisas lhe sejam acrescentadas. Muitas vezes nós vemos muitas pregações, muitas mensagens de homens e mulheres a respeito desse texto, no sentido de que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então a gente costuma ouvir assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito demais coisas na Bíblia, gente. Está escrito todas estas coisas. E esse texto tem sido usado por muitas pessoas para poder embasar aquela teoria da prosperidade, de que Deus está à sua disposição para dar tudo aquilo que você quer. E não é isso. Deus está à nossa disposição como Pai para nos dar tudo aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Essa é a diferença. Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos e por isso Ele se comprometeu na sua palavra. É um princípio eterno da palavra de Deus, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então essa palavra se cumpre. Se você é filho de Deus, Ele vai suprir a sua necessidade. Amém. Então, ao contrário do que o mundo diz, de que a gente ora esse versículo e diz, todas as coisas me serão acrescentadas, tudo aquilo que eu quero me
Ele se importa em nos dar presentes. Tudo isso nós podemos ter. Tudo isso nós podemos obter segundo a bondade e a graça de Deus. Mas não é isso que este texto está dizendo. Esse texto está dizendo que Deus garante a nossa sobrevivência. Porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele está dizendo que todas estas coisas, que coisas? Comida, bebida e roupa. É isso que o texto está dizendo. Tudo aquilo que você precisa para sobreviver, Ele está comprometido em lhe dar, em nos dar. É um compromisso do nosso Pai conosco. Estas coisas: comida, bebida, roupa, sobrevivência. Mas existe uma condição. Existe uma condição para sermos supridos pelo nosso Deus. Qual é essa condição? Jesus diz aqui, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, para que todas estas coisas nos sejam acrescentadas, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. É uma via de mão dupla. A gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que Ele, como Pai, nos abençoe, nos dando tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. E aqui, Jesus fala sobre reino, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, o que é reino de Deus, né? Você pode estar se perguntando, Lívia, mas o reino de Deus, eu tenho que buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Então, qual é a noção, qual é o conceito que nós temos sobre reino? Né? Quando a gente pensa em reino, a gente pensa num rei, num reinado de um povo. Então, é como não? Deus é o rei e nós somos o seu povo e Ele reina sobre nós. Um reino que tem um rei também tem as suas regras morais, sociais, suas leis, que precisam ser cumpridas. O reino de Deus também. O reino de Deus tem um rei que reina e que também tem as suas normas, as suas regras, que está na Bíblia. Tudo aquilo que a Bíblia nos diz para fazer, todas as ordenanças do Senhor a respeito de nós, da nossa vida, das nossas condutas, está na Bíblia. E nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus, a palavra de Deus. Buscar estarmos caminhando nas veredas do reino, que é a própria palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala que nós precisamos fazer, cumprir os mandamentos do Senhor, é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a presença de Deus. Buscar a justiça do reino de Deus é buscar sermos justificados pelo Senhor Jesus. Recebermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Buscar o reino de Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus. Não só conhecer por ter o conhecimento, mas que essa palavra seja viva em nós, para que a gente pratique a palavra de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é ter disciplina espiritual, que é a leitura da palavra, oração, jejum. Nós precisamos ter essas práticas, queridos, para poder buscar o reino de Deus. É a nossa parte nesse combinado aqui que Deus deixou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. Eu sei que nós vivemos num momento da história que o tempo parece que passa muito rápido e que a gente tem muita coisa para fazer, muitas tarefas, muitos afazeres, mas a gente sempre encontra um tempo para os nossos afazeres. Então, por que nós não encontramos tempo
temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para todas as coisas. Por que nós não conseguimos um tempo para buscar o reino de Deus e a sua justiça? É em primeiro lugar, aqui está escrito em primeiro lugar, antes de todas as outras coisas. Busque o reino de Deus. Nós conseguimos, queridos, um tempo de 10 minutos que seja em casa, buscando o reino de Deus e a sua justiça, em oração, com uma leitura da palavra. Precisa ler 25 capítulos. Leia um capítulo de Salmos por dia, um capítulo de Provérbios por dia. Você vai se enchendo da palavra, sendo instruído pela palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É uma reflexão para mim e para você. Nós dizemos, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, Ele cuida de mim, Ele é o meu Pai, Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. Ok, mas e nós? Estamos fazendo a nossa parte neste reino? Nós estamos fazendo a nossa parte neste combinado? Nós estamos fazendo o que nos cabe para recebermos aquilo que nós precisamos? E o reino, ele fala sobre governança, sobre autoridade. Quem está governando a sua vida? Quem está governando a minha vida? Quem está governando a sua vida são os seus pensamentos? Quem está governando a sua vida são as suas emoções? Quem está governando a sua vida são as vozes mentirosas de Satanás? Toda pessoa se torna serva daquele por quem é vencido. Então, se você é vencido pelos seus pensamentos, você é escravo dos seus pensamentos. Se você é vencido pelas suas emoções, você se torna escravo das suas emoções. Se você é vencido pelas vozes mentirosas de Satanás, você se torna escravo dele. Mas se você é vencido pela grandeza, pela soberania e pela majestade de Deus, então você é servo de Deus. E como filho desse Pai que reina, nada do que você precisa para viver vai te faltar. Aleluia. Não é o que você quer, é o que você precisa. E como Jesus disse, o Pai que está nos céus sabe de tudo aquilo que você precisa. Amém? A prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é riqueza. As pessoas atrelam muito a prosperidade como riqueza, mas a prosperidade é a ausência de necessidade em qualquer área da nossa vida. Prosperidade é a ausência de necessidade em qualquer área da nossa vida. E o Pai que está nos céus sabe de todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que nós precisamos, sejam as necessidades básicas materiais ou sejam as necessidades que nós temos emocionais. Ele sabe de tudo, tudo o que acontece conosco. Amém? Amém. Agora eu quero que vocês abram comigo lá no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido e muito lindo, escrito pelo rei Davi. E este salmo também vai falar sobre provisão de Deus, cuidado de Deus, a respeito das necessidades básicas do ser humano. E é interessante que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não precisamos de um livro adicional para nos explicar e interpretar a Bíblia. Ela se explica. A Bíblia é inerrante, ou seja, não há conflitos entre as coisas que estão escritas na Bíblia. Ela é infalível, inerrante, verdadeira, atual. É a palavra de Deus. E o interessante é que nós vemos Jesus no Novo Testamento falando sobre o Pai que está nos céus e que sabe aquilo que nós precisamos e que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, que garante a nossa sobrevivência. E lá no Velho Testamento, Deus também já falava sobre isso, porque o próprio Jesus viria testificar e confirmar essa palavra, porque o próprio Jesus disse que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas.
O próprio Jesus está dizendo que o Pai que está nos céus é o nosso supridor. E aqui no Velho Testamento, no Salmo 23, Davi vai falar sobre o Senhor. E o Senhor é o nosso pastor. E aqui no Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui é interessante que a Bíblia no Velho Testamento ela foi escrita em hebraico. E no texto original não existe essa palavra nada. Nada me faltará. Não existe essa palavra. Veio essa palavra na tradução para facilitar o nosso entendimento de que nada vai nos faltar, que o pastor sempre irá suprir as nossas necessidades. Mas o mais lindo é que no original esse versículo está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem não faltará? O pastor. O Senhor é o meu pastor, e o meu pastor não me faltará. O meu pastor nunca me faltará. Por que Davi fala nesse sentido? Por que Davi fala assim? Davi está colocando a experiência humana dele nesse salmo. Porque Davi era pastor de ovelhas. Antes de ser rei, antes de ser o homem mais importante da nação, ele era pastor de ovelhas. Então ele sabia como um pastor de ovelhas se comportava. Ele sabia que o pastor de ovelhas era aquele que deveria prover o abrigo, a comida, o alimento e a proteção que as ovelhas precisavam. O pastor era responsável pelo abrigo, pela comida e pela proteção. Então ele coloca aqui, ele faz um paralelo entre a vida dele como pastor e a vida de Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai como pastor de nós, como pastor de Davi. Então ele fala que se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor, como nosso pastor, não nos falta, também não nos falta abrigo, nem comida, nem proteção. Porque é o próprio pastor que é o responsável por providenciar todas essas coisas. Olha que lindo o Salmo 23, versículo 1. Que nós possamos ter esse versículo encravado no nosso coração, cravado no nosso coração, para que a gente saiba que Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará. E porque Ele não nos falta, nada nos falta também. Amém? E ele continua o salmo, ele fala que o pastor ele leva pastos verdejantes, águas tranquilas. Aquilo que você precisa de comida, ele leva você até o seu alimento, confirmando a palavra que nós lemos lá em Mateus 6, 25. Ele nos dá a bebida que nós precisamos, ele sacia a nossa sede natural e a nossa sede espiritual. Tudo aquilo que nós precisamos, ele é aquele que supre, aquele que provê. Ele nos leva a águas tranquilas de descanso, ele acalma as nossas emoções. Ele está conosco quando nós passamos por situações difíceis, ainda que eu passe pelo variado como a sombra da morte. O Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor não me falta. Ele me dá abrigo, Ele me dá comida, Ele me dá proteção, Ele me dá direção. O que não é necessário, Ele nos dá, Deus nos dá como um presente para alegrar o nosso coração, mas o básico é a responsabilidade de Deus, porque Ele se comprometeu na Sua palavra. Quantos de nós vivemos preocupados com o amanhã? Quantos de nós vivemos preocupados com as contas que nós temos que pagar, com os compromissos que nós temos que honrar, com as coisas que nós precisamos dentro da nossa casa, muitas vezes a paz que nos falta, muitas vezes a alegria que nos falta, muitas vezes a cura de alguma enfermidade que ainda nos acomete. Quantos de nós estamos precisando de coisas básicas para serem supridas pelo nosso Deus? Ele é o seu Pai. Ele é capaz de fazer isso. É um princípio eterno que Ele tem. Compromisso com a Sua palavra. Para dizer: eu cuido de vocês. Eu sei o que vocês precisam. Eu cuido de cada uma das suas necessidades. Amém? E eu já contei esse testemunho aqui há um tempo atrás. Contei lá também no ponto de pregação, e eu vou contar de novo, porque o testemunho, ele edifica a fé dos nossos irmãos.
Ele demonstra que Deus é um Deus provedor, que Ele é um Deus capaz de fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O testemunho que edifica não só a minha fé, mas a fé de cada um de vocês. E a gente conta o testemunho para glorificar o nome de Deus. Amém? O ano passado, o tema, a palavra do ano, a palavra profética do ano, foi vivendo milagres antigos em novos cenários. E nós oramos sobre essa palavra o ano todo, vivendo milagres antigos em novos cenários. E todo ano eu faço uma listinha de pedidos de oração e oro por isso, por esses alvos de oração durante todo o ano. E um dos pedidos de oração era sobre algumas dívidas que nós precisávamos pagar. E eram dívidas impagáveis, queridos. Não tinha de onde tirar, não tinha o que fazer, não tinha como pagar aquelas dívidas. E eu orava sobre isso, e eu falava: Senhor, o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades. Eu, por mim mesma, não tenho condições. Mas o Senhor é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. O Senhor é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Eu creio, eu tenho fé que algum milagre o Senhor é capaz de fazer. E eu orava sobre isso. Até que um dia nós recebemos a visita de um casal amigo nosso que nos ofertou sobre as nossas vidas uma quantia que nós nunca tínhamos visto na nossa vida. E nós conseguimos pagar todas as nossas dívidas. Aleluia. Nós honramos todos os nossos compromissos. Aleluia. E nós abençoamos pessoas, porque Deus também nos abençoou para podermos abençoar. Deus vê o nosso coração. E Ele abençoa as pessoas, justamente as pessoas que têm um coração abençoador, para que isso nunca se perca, para que esse ciclo de bênçãos permaneça. Que o nosso coração tenha essa motivação e esse sentido de abençoar pessoas. Nós somos abençoados para abençoar. Deus é um Deus de milagres. Ele pode fazer um milagre financeiro, mas Ele é capaz de fazer um milagre na sua saúde. Ele é capaz de fazer um milagre em todas as áreas da sua vida. Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades, porque Ele é seu Pai, é o Pai que está nos céus, é o Pai que vê a sua necessidade, é o Pai que vê o seu coração. Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele não te desampara um minuto sequer. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que se passa na sua mente, no seu coração. Não só as suas necessidades físicas, mas as suas necessidades emocionais. Todas as suas necessidades são supridas pelo Pai que está nos céus. Nós somos filhos desse Deus. Nós somos obra de arte das suas mãos. Ele nos tira do pior cenário e nos coloca num lugar firme sobre a rocha que é Jesus Cristo. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. Ele acrescenta nas nossas vidas quando nós temos um coração inclinado para a sua presença. Quando a gente busca o seu reino e a sua justiça, todas as coisas que nós precisamos nos são acrescentadas. Para estar neste reino, para sermos filhos desse Deus, nós precisamos recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somos chamados filhos de Deus e estamos neste reino. E para viver tudo aquilo que este reino tem para nós, para viver tudo aquilo que este reino tem para nós precisamos buscar em primeiro lugar a sua presença, a sua justiça, para que todas as coisas que nós precisamos nos sejam acrescentadas. Deus faz a parte dele quando nós fazemos também a nossa parte. Ele sabe o que nós precisamos. E nós sabemos que precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Amém, queridos?
Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça neste momento. Nós vamos orar, nós vamos buscar a presença desse Deus que é provedor, desse Deus que é grande, que é maravilhoso. Esse Deus que é lindo, esse Deus que é bondoso, grandioso, bom. Ele é o Rei do nosso coração. Nós queremos buscar, Senhor, o Teu reino e a Tua justiça, para que todas as coisas que nós precisamos nos sejam acrescentadas. Principalmente a Tua presença, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos nos esconder, Senhor, à sombra do Teu olhar ardente. Buscar a Tua face, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Tu és bom, Tu és simplesmente bom. Nós acreditamos, nós cremos na Tua vontade. Nós acreditamos na Tua vontade, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, nós cremos em Ti, na Tua vontade. Nas Tuas mãos, abençoa sobre as nossas vidas. Oremos, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és o Rei do nosso coração, Senhor. Nós te amamos. Oh, Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, diante da Tua presença. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado com cada um de nós. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, de cada uma de nossas necessidades. Senhor, que nós tenhamos o compromisso, Senhor, de buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar, buscar a Tua presença em oração, Senhor. A Tua presença, Senhor, na leitura da palavra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos, Senhor, nos Teus caminhos, buscando a Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a entender a importância, Senhor, de ter um relacionamento com esse Deus que é bom, com esse Deus que é bom, com esse Deus que é digno, com esse Deus que é amor, que é paz, que é alegria, que é bondade. O Senhor nunca nos deixará, porque o Senhor é o nosso pastor, e o nosso pastor não nos falta. O nosso pastor não nos falta em nenhum momento da nossa vida. O nosso pastor não nos falta. Tu és a cura que nós precisamos, Senhor. O Senhor é a cura que nós precisamos. Aquilo, Senhor, que os médicos não podem fazer, o Senhor pode. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Nós cremos no Teu poder. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E nós clamamos a Ti, Senhor. Vem, Senhor, na medida da nossa necessidade, nos curando, nos renovando, nos restaurando, restaurando relacionamentos entre pais e filhos, restaurando, Senhor, relacionamento entre irmãos, restaurando relacionamentos entre cônjuges. Vem, Senhor,
Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Nós nos refugiamos em Ti, Senhor. A sombra do Onipotente, nós descansamos, Senhor. Nós buscamos o nosso refúgio na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso socorro certo. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigada por falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por estar conosco e nos abençoar, Senhor. Obrigada por nos ensinar a Tua palavra nesta manhã. Obrigada, Senhor, por dizer que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos falta. Que o nosso pastor não nos falta. Obrigada, Senhor, por nos tranquilizar, dizendo que o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. E o que o Senhor está disposto, Senhor, a providenciar todas estas coisas. Que nós possamos, Senhor, de igual forma estar dispostos a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar também. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém.